Mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá! Hoje é terça-feira. Comumente não é o nosso dia de saúde protege, mas amanhã nós temos o futebol do Grêmio e a gente não poderia deixar, né, de trazer aqui o Dr. Zoé Dalmora, que faz dias que ele não vem aqui, a gente já estava sentindo a falta dele, os ouvintes já perguntando, né, para saber sempre de temas atuais, de temas importantes no nosso dia a dia, na nossa empresa, no nosso trabalho, para quem é empresário, para quem é trabalhador também, né? E nós estamos aqui para Tins Tinta, Construtora Jopim, Decora Casa e Afeto, Universidade Católica Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Versa Decorações, Get Commerce, Saúde Protege. Gente, quero agradecer muito aí a adesão da mulherada, porque o Empreender Sempre Inovando criou a série Mulheres, aliás, Empreendedoras Empoderadas, né? E nada mais, nada menos que nós estamos com 24 mulheres que vão passar por aí contando as suas histórias de empoderamento. Então eu quero agradecer a cada uma delas. A partir de amanhã vocês vão saber quem são essas protagonistas, o que elas fazem, né? Quais são a profissão delas, e elas vão estar pessoalmente aqui contando essas trajetórias para inspirar você no dia 8 de março. Então, fica com a gente, porque a gente sempre trazendo novidades para você. Gente, infelizmente, aquelas que estão solicitando para participar, não tenho mais como colocar ninguém, porque estamos com 24 mulheres. A nossa proposta era até o dia 8 de março. Vamos ter que ampliar para mais até o dia 12 de março, porque essas mulheres são incríveis, são empoderadas e querem estar aqui no Empreender, né? Então, muita gratidão a todos. Gratidão também ao pessoal do Rodeio do Cone Sul, que hoje vários ouvintes me mandaram dizendo que escutam o Empreender, anunciaram lá no rodeio e já me disseram que querem contar a história de como começaram nessa jornada. Então, gratidão ao pessoal. Até eu quero fazer um registro aqui de um novo cliente de hoje que eu fiquei encantada com a história dele, e ele me passou toda a história. Ele nem sabia quem eu era, ele já estava falando que eu era do Empreender com Sucesso. É da República Gaúcha, é Robson, e a esposa dele é a Marielle. O nome da loja é República Gaúcha Celaria e Pilchas. Gente, uma mega loja aqui em Santa Maria, que começou dentro de um caminhão. Então, vocês também vão conhecer essa história. Obrigada aí pela audiência, nem sabiam que eram meus ouvintes, né? E fora outros tantos aqui que nos mandaram mensagem e que vão estar conosco também lá no rodeio, na Estância do Minuano. Bom, já estou com o meu convidado desta noite aqui, ele que a gente sempre fica muito feliz quando está aqui, porque contribui muito conosco. É uma pessoa que tem uma trajetória de sucesso, tem uma caminhada na medicina do trabalho, tem um conhecimento amplo e tem uma coisa que eu chamo sempre de credibilidade. E cada vez que você pensa em medicina do trabalho, pensa em humanização, pensa em trabalho, em colaborador, em empresa, tem que pensar saúde protege. Eu quero dar as boas-vindas para o meu querido parceiro aqui do Empreender com Sucesso, amigo, o Dr. Zoé Dalmora, que hoje está trazendo um tema muito bacana. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Lisete. Boa noite, ouvinte. É um prazer estar aqui contigo, né? Num pós-carnaval, já estamos em março, né? Verdade. Parece que o Brasil começa a trabalhar depois do carnaval, né? Mas, bem assim. então, a gente está aqui com muita alegria, vamos ter um ano muito forte, né? Ai, coisa boa. A única coisa ruim disso tudo é que
o tempo passa muito rápido, né? Principalmente para nós que temos mais de 50, né, Elisete? Como passa rápido, verdade. Nossa, a gente diz, podia passar um pouquinho mais devagar, né? Mas eu acho que também nós temos uma vantagem, nós temos uma experiência e a gente sabe usufruir melhor desses momentos que a gente tem, por menores que eles sejam, a gente aproveita mais, doutor. Exatamente. Bem, Lisete, hoje nós, retomando esse programa, ficamos 30 dias aí que a gente... Exatamente. Com as férias, com a saída, enfim, e com a gente, onde nós não tivemos essa participação ao vivo do programa. A ideia é permanecer durante esse ano. O pessoal estava perguntando já. E otimizando o programa, nós vamos trabalhar sempre com temas novos, atuais, trazendo mais médicos esse ano, diversificando aí o foco da saúde, procurando ver a saúde do trabalhador de uma maneira global, né? O trabalhador saudável é aquele que efetivamente vive feliz, o trabalho é um complemento dessa sua atividade, né? E não adianta tu ter trabalho se esse trabalho te faz mal, se tu não se sente bem, se não é saudável, se tu está ficando doente. Então, trabalhador doente é um trabalhador que não é feliz e que não consegue desempenhar as suas atividades, tá? Então, a gente vai, durante esse ano, estar aqui contigo, né? Com certeza, vamos estar juntos, trazendo sistemas da área da saúde aí, para procurar colaborar e alimentar cada vez mais o conhecimento de todos nós. Bem, nós queremos falar hoje sobre um tema, Elisete, que a gente começou a falar no início do ano. Nós vamos trazer nos próximos dias aí um bombeiro para falar da questão da emergência nessa área, tá? E o tema que a gente estava abordando era a questão do plano de emergência, né? O que a empresa, e a gente fala sempre empresa porque é onde as pessoas estão. Agora, quando tu fala empresa, tu pode falar casa, tu pode falar da tua residência, né? Porque na tua residência, na tua casa, tu também tem sinistro, tu te acidenta, tu fica doente e tu precisa procurar esses primeiros socorros, né? Então, o primeiro socorro que a gente dá por alguém que tem uma emergência, ele na maioria das vezes ele é vital. Às vezes a gente mata alguém por não atender corretamente, né? Então isso é importante colocar, daqueles cuidados mínimos que a gente tem que saber, né? Que não pode ser místico, não pode, porque minha avó fazia isso, porque meu pai fazia isso, não. Tu tem condutas técnicas sempre que tu deve adotar numa emergência. Então, a gente está falando do plano de emergência porque hoje toda a atividade, todo o local onde você tem trabalho, tu tem um trabalhador, e nesse local tu pode ter também um usuário, leia-se aí um caso de uma loja, do supermercado, numa padaria, num shopping, em qualquer lugar onde tu tem trabalhador e pessoas circulando, participando, tu tem que fazer um plano de emergência para saber como é que tu vai te postar em direção ao sinistro que isso pode acontecer. E quando a gente fala em sinistro, né, a primeira coisa que vem na cabeça de todos nós, é um incêndio, é uma inundação, enfim, a gente pensa em bombeiro, pensa em catástrofe, pensa em tudo isso. Sim, esse é o primeiro episódio, é aquilo que causou o sinistro. Então, essa é uma situação. Mas, agregado a essa situação, então, para falar sobre o que fazer com o sinistro no local de trabalho, na casa, em caso de uma catástrofe, de um incêndio, de uma coisa parecida, nós vamos tratar isso com o bombeiro, tá? Mas a gente e o Ministério do Trabalho, através das alterações da norma regulamentadora do ano passado, passou a exigir isso das empresas e dos locais que tem atendimento. Ao ocorrer um sinistro, eu tenho gente nesse local, eu tenho que saber o que eu vou fazer com o sinistro, né? Vou chamar os bombeiros, vou tomar as medidas, vou ter extintor, enfim, eu tenho o plano de emergência, eu tenho o PPCI aprovado, enfim. O que eu faço
com o sinistro. Essa é uma realidade que nós vamos tratar em outro momento. E o que eu faço com aquele cidadão, é isso que nós queremos tratar, com o cidadão, né, que está dentro desse ambiente de trabalho. O trabalhador é um usuário e o cliente, ou alguém que esteja nesse ambiente. Então, isso é o que nós agregamos ao plano de emergência. Sempre existiu o plano de emergência em relação a bombeiros, a PPCI, a incêndio. Tanto é que nenhum estabelecimento hoje consegue desempenhar suas atividades se ele não tem seu plano de bombeiros, PPCI, executado e autorizado. Bom, e nós já tivemos exemplo de sobra, né? Esse mês passado foi um mês triste, que a gente relembrou, né? E que não é a intenção nossa falar sobre isso, mas mostra claramente, tu tem um sinistro e tem pessoas, tu tem ser humano. E o que eu faço com o ser humano numa emergência? Então, isso que eu vou tentar falar um pouco sobre isso, um tema complexo, técnico, difícil, mas que nós devemos interpretar. Se eu não tratar bem o ser humano não consegue sobreviver com uma parada cardíaca, com uma parada respiratória, por mais de alguns minutos. E quando sobrevive, se não tratado adequadamente, as sequelas da sua saúde são muito sérias, às vezes ficando com sequelas neurológicas e irreversíveis, né, para o ser humano. Então, saber como tratar e saber que eu tenho que cuidar do ser humano que está no meu ambiente de trabalho. Se eu tenho uma boate, se eu tenho um restaurante, eu tenho 100 pessoas, 200, 300, 400, 500, eu tenho uma indústria com 10, 20, 50 funcionários, eu tenho que saber o que eu vou fazer com esse trabalhador. Bom, então nós vamos citar, isso tudo faz parte desse plano de emergência, que a empresa, né, o empresário, deve executar através da sua medicina do trabalho, através da sua engenharia de segurança, um planejamento, onde nesse planejamento eu vou incluir, né, quem que está nesse plano de emergência. Quer dizer, eu tenho a empregadora, né, que é a empresa que está me colocando o prédio, a minha local à disposição, o empregado, o colaborador, né, que está lá dentro desse local, tá? Eu tenho o Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho, que é o serviço responsável pelas ações voltadas à preservação da saúde e integridade física dos empregados. E eu vou colocar nesse plano de emergência esse planejamento com um plano de referência. Eu vou ter que colocar também os meus serviços de referência. Qual é a unidade de assistência médica que o funcionário vai ser encaminhado ou que o usuário vai ser encaminhado em caso de emergência. Aquilo que eu já coloquei em várias oportunidades. O dono do supermercado, ele é responsável pelos seus funcionários e pelos seus clientes. Os seus funcionários, ele tem que tratar como colaborador, encaminhando para a sua referência e assumindo a responsabilidade daquele atendimento. Mas o usuário que está lá, às vezes passa no supermercado, num shopping, 10 mil pessoas, num dia 5 mil pessoas. O dono do estabelecimento é responsável por isso? Não. O dono do estabelecimento, assim como no transporte coletivo, nós atendemos o transporte coletivo de Santa Maria e nós temos uma conduta, uma rotina de procedimento para o motorista quando tiver uma emergência de saúde dentro do ônibus, né? O próprio ônibus, uma emergência de saúde pode ser do motorista, pode ser de um usuário que está lá sentado, um idoso, uma pessoa qualquer que tem um mal súbito, que tem uma crise hipertensiva, que tem um infarto, que tem uma angina, que tem um derrame, e está sentado dentro do ônibus. O motorista do ônibus tem que saber o que fazer naquele momento, né? E qual é a conduta que vai ser adotada para aquele trabalhador. E o dono do ônibus, o dono do shopping, o dono da indústria, o dono do mercado, ele tem o compromisso de, nesse plano de emergência, não ser negligente, prestar o primeiro socorro para tirar o meu doente de dentro da empresa e colocar no local adequado. Então, tem que saber, nós temos que estar preparados para dar os primeiros socorros, para realizar os primeiros socorros e remover esse doente ou esse funcionário
para o serviço médico mais próximo, mais adequado, compatível com o seu plano de saúde. Quando ele pode se manifestar, ele vai dizer: eu quero ir para o Hospital de Caridade, eu quero ir para a Unimed, eu quero ir para a Protege. Ele vai dizer para onde ele vai querer, ou tu tem a referência para onde mandar fazer. Então, o dono do estabelecimento tem que ter essa estrutura para retirar esses funcionários, essas pessoas de dentro da unidade. Né? O importante, tu né, tem um doutor, incêndio... O importante, né, doutor, que na verdade não adianta eu ter os equipamentos, eu ter tudo, e se eu não souber usar. Se eu não souber Exatamente. usar. Eu Esse tenho, é o grande problema, num às local vezes, de nas grande empresas. sinistro, eu tenho, eu tenho lá o extintor, que vai ajudar, vou saber, mas tem que saber usar. Tem gente que não sabe que tu tem que tirar o selo de segurança do extintor, não vai fazer funcionar com o selo de segurança. Então, tu tem que ter esse trabalho clínico, e a empresa, e a isso que é importante, Zete, o dono do negócio, o dono da boate, o dono da empresa, ele tem que estar preparado para essa situação. Ele tem que ter um bombeiro, ele tem que ter gente preparada, a brigada de incêndio, as pessoas preparadas para prestar o atendimento para o incêndio, para o sinistro, tem que pagar o fogo. Né? Ou às vezes não é fogo, ou às vezes é produto tóxico, como já nós tivemos exemplos aqui, né? No passado. Boate, o caso lá da boate, o caso da Kiss. A Kiss foi muito claro, né? A gente não vai repetir isso, é coisa que ninguém pode falar, mas está claro. Nós tivemos as pessoas comprometidas e vou deixar só a pergunta, eu tenho minha posição muito firme sobre isso, eu trabalhei no atendimento, eu vi como é que as pessoas e aquela gurizada chegavam no PA, né, quando foram levadas, né, elas vinham estufadas, totalmente desfigurada. Por quê? Tu tem que saber qual a conduta adequada que tu vai dar para aquele tipo de sinistro. Então não adianta eu jogar água onde não tem incêndio. Sim, né? Exatamente. Se eu tive um sinistro onde o incêndio não foi a principal causa, mas os problemas causados pelo fogo foram as consequências, eu tinha que estar preparado para tratar aquela emergência. Tá? E a primeira ação que tem que ser tomada é por quem tem a responsabilidade, sim, de dar esse atendimento e tirar aquele meu usuário lá de dentro. Né? Então, esse resquício que ficou na nossa vida, na vida de Santa Maria, que nunca vai ser esquecido, é que nós temos que ter os exemplos para levar para dentro das instituições. Nós, logo de imediato, teve um movimento grande, desde daqui, o movimento de aprovar a PPCI, de as empresas e os estabelecimentos terem o seu plano de incêndio adequado, a mudança da lei, alteraram a lei na Assembleia, enfim, fizeram muita coisa em relação ao incêndio. Mas eu vi pouquíssimas coisas, o Ministério do Trabalho que agora está querendo, para saber o que eu faço com o ser humano. Quer dizer, incendiou. Né? Incendiou um ônibus, pega fogo um carro. O que eu faço com as pessoas que estão dentro do ônibus? Né? Chamo o padre, chamo... Quem que eu vou chamar? Né? Então, chama a funerária? Não. Eu tenho que ter um plano para saber o que eu faço com o ser humano. E é isso, então, que eu bato nessa questão do plano de emergência que nós temos que ver. Primeiro, porque se eu agir corretamente, eu vou salvar a vida. Se eu tiro o cara da dentro da boate rapidamente, eu vou salvar a vida. Se nós tivéssemos, por exemplo, tirado o telhado da boate X, eu não teria aquele gás tóxico lá dentro e eu teria salvado um monte de vida. Então, eu tenho que saber que tipo de atitude eu tenho que tomar. Os bombeiros têm que estar preparados para isso. Né? O bombeiro não é só jogar água no incêndio. Tá? E o ser humano, nós, pessoas técnicas, têm que estar preparadas para atender essa emergência. Aí eu venho naquilo que eu venho. O mau atendimento no primeiro momento de uma emergência pode salvar a pessoa, pode matar a pessoa, ou pode deixar com sequela. Se eu tenho uma fratura de coluna e movimentar mal uma fratura de coluna, bem colocada, imobilizada e levada para o hospital, eu levo a cirurgia, opero e recupero o paciente. Se eu tiver uma má movimentação de uma fratura de coluna, eu deixo uma pessoa tetraplégica,
totalmente inutilizada, porque eu faço uma lesão, eu pioro a doença do funcionário, da pessoa, ao movimentar esse cidadão. Então, são conceitos básicos que, por um certo lado, todos nós devíamos saber, mas não temos, né? Agora, a instituição tem a responsabilidade de ter esse plano e ter aí pessoas treinadas para intervir como primeiro socorro. Uma coisa tão simples que é primeiro socorro. E só terminando aqui, Elisete, telefones, né, não é telefones, e órgãos que estão envolvidos nessa, eu falei aqui da empresa, do empregador, e nós vamos aí sim, numa emergência, ter a participação dos bombeiros, ter a participação da Polícia Militar, ter participação da Polícia Civil, ter participação do SAMU, Serviço de Emergência, que funciona muito bem no Brasil, ter a participação aí do Serviço Especializado de Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho, ter a participação do RH e da gerência da empresa. Então, todos esses órgãos, eles fazem parte da nossa elaboração do plano de emergência. E os serviços de atendimento médico de referência. O hospital universitário, é uma coisa simples. Se eu tiver um acidente aqui na Membuí, o primeiro caminho que eu tenho que deslocar é ou para o hospital regional ou para o PA do patronato. Não adianta eu querer levar esse paciente lá para o hospital universitário, e nós já eu tive exemplos disso, de funcionário que se acidentou gravemente na empresa, e no deslocamento da empresa até o hospital universitário morreu o paciente. Por quê? É meia hora de deslocamento, tá? E muitas vezes a unidade sem o equipamento necessário. Então, essa é a referência. Eu estou aqui no Membuí, tiver um problema, eu vou para o pé do patronato, ou vou para o hospital regional, que é o hospital próximo. Lá em Camobi, se tiver uma emergência em Camobi, nós não vamos trazer para a casa de saúde, né? Nós vamos levar para o hospital universitário. Exatamente. Então, nós temos as referências, que é o centro de atendimento, os locais de atendimento, as UPA, os pronto-atendimentos, os hospitais, fazem parte dessa referência. Eu tenho um sinistro da empresa, eu tenho que estar organizado para saber para onde que eu vou levar esse funcionário, esse trabalhador, o seu usuário. É o caso do ônibus. Se eu estou com um ônibus, eu tive um usuário que passou mal, que precisa de uma emergência dentro do ônibus, tá? Eu vou levar ele próximo ao serviço mais perto. Eu tive uma experiência que eu fui muito feliz, na condução, né? Dentro da infelicidade. Há anos atrás, eu estava indo de avião de Porto Alegre a São Paulo, tá? E tive uma emergência médica dentro do avião. E aí o avião, que a gente paga um preço caríssimo para andar de avião, não tinha equipamento adequado para tratar o cara. Eu não tinha um desfibrilador lá dentro, tinha pouquíssima medicação, quase nada. Não adianta ter um curativo, uma gaze, um esparadrapo para atender o infartado, tá? E aí qual é a conduta? Prestei o atendimento, né? O avião deslocou o seu caminho e posa no primeiro local que ele pode chegar. Ele não pode ir para São Paulo se ele está 1 hora de São Paulo, vai chegar lá o cara morto. Então, ele tem que pousar em Curitiba, tem que pousar em Londrina, enfim, no caminho que ele está andando o avião. Então, isso é emergência, é plano de emergência. E a gente tem que começar a cobrar de que os serviços tenham essa disponibilidade de prestar esse atendimento. Então, volto a dizer, as nossas boates, nossos bares, nossos locais de atendimento de grande clube, nossos clubes, não adianta só ter o PPCI, eu tenho que ter o PPCI com mangueira, mangote, para apagar incêndio. E o que eu faço com o cara que infartou? Nos Estados Unidos, nos principais estabelecimentos, é obrigatório, e no Brasil também, vários hotéis que eu já frequentei, estabelecimentos que se preze, tem um desfibrilador, né? Um desfibrilador cardíaco. Quando tem uma parada cardíaca, o desfibrilador salva a vida. E qualquer um pode usar esse desfibrilador, né? Eu tenho treinado dentro do estabelecimento o primeiro socorro vai aprender a utilizar esse procedimento. Então, minha primeira chamada é no sentido de que a gente tenha essa organização, essa consciência,
e que é responsabilidade do dono do estabelecimento. E aí eu levo para dentro de casa, né? Na casa da gente, nós somos em 6 pessoas lá dentro, né? Alguém sabe alguma coisa do que fazer se meu pai tiver um infarto, desmaiar, tiver um mal súbito, tiver um acidente doméstico? Tu pode te cortar, tu está fazendo um churrasco, e dá uma faca afiada, tu corta uma artéria, tu vai ter a mesma emergência do que está dentro de uma fábrica, numa metalúrgica, onde tu teve um acidente de trabalho. É um acidente doméstico que é um acidente de trabalho. A tua funcionária dentro da tua casa pode se acidentar. O que faz com ela? Né? Então, para tudo isso, a gente tem que estar preparado e nós temos que entender que a responsabilidade, eu vou usar a expressão bem chula lá do interior de Santa Catarina, o dono da bodega é responsável pelo seu estabelecimento. Né? Então, desculpa, mas quem é o responsável? Quem é o responsável é o dono da bodega. Quem tem que prestar o primeiro socorro e levar esse funcionário, né, ou esse usuário para o local adequado para não prejudicar a saúde dele. Então, essa é a primeira manifestação que eu queria fazer. Antes de nós ir para o intervalo, eu queria fazer uma colocação que eu acho que é bem importante, né? Essa situação do conhecimento da equipe e também do gestor, né? Porque a gente vê que muitas vezes, quando se faz esses cursos, tem muita gente que não quer participar. Eu não quero participar, eu não vou ter essa obrigação de estar lá. Mas, a partir do momento que essa pessoa se qualifica, ela sabe que ela vai estar preparada também para a casa dela, também para outros cuidados, né? Então, é importante que as pessoas, eu acho que cada vez mais os empresários têm investido nisso também, de qualificar o seu time, as pessoas, né? Para elas estarem preparadas, porque tem momentos que se tu não estiver preparado, porque na hora a gente sabe que dá um baque, que dá um nervoso, que tu não sabe o que fazer, né? Então, tudo isso é importante que a pessoa já esteja treinada e que ela possa também estar preparada para esse momento. Eu vou aproveitar esse gancho, Elisete, que você colocou muito bem. Curso e treinamento. Isso, hoje, sempre existiu na medicina do trabalho, e a partir das alterações da NR1 do ano passado, o treinamento do funcionário passou a ser uma regra básica em qualquer estabelecimento. Tu tem que treinar o teu trabalhador e tu tem que estar adequado para prestar o atendimento correto, que eu já citei que o mau atendimento mata uma pessoa. Né? Então, quando tu vai estabelecer um plano de emergência, uma das condições básicas, assim como tu tem a brigada de incêndio, o funcionário da empresa tem que estar preparado para um sinistro. Eu não posso esperar, se eu tenho lá no Passo das Tropas tem um sinistro, eu não posso esperar que o bombeiro saia aqui do centro de Santa Maria, que vai pegar congestionamento, que aí vai parar no congestionamento lá na rótula, porque estão levantando viga, ele vai demorar 1 hora para chegar lá na Passo das Tropas. Já só chegou para contar a história, porque já chegou atrasado, entendeu? Então, o primeiro treinamento é de quem está dentro. E nós vamos ter palestra aqui sobre curso, treinamento, conversa sobre isso, porque treinar o trabalhador, treinar o funcionário é uma regra básica. Eu atendo um grupo americano, meu cliente, que tem 22 fábricas no Brasil, 268 fábricas no mundo. Eu tenho fábricas que estão no Araguaia, no Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná. E na discussão com o grupo internacional, eles não conseguem entender por que o Brasil tem tanta lei para regulamentar algumas coisas que parecem básicas, por que tem tanto afastamento do trabalho e principalmente porque tem tanto acidente de trabalho, tanta doença ocupacional. E aí tu começa a chegar numa coisa que parece básica, que a gente poucas vezes reflete. Nós temos pessoas com escolaridade, não adianta eu ter uma máquina segura se o funcionário não sabe manusear a máquina, não sabe apertar o botão, não sabe usar a informática, as máquinas hoje estão cada vez mais digitalizadas. E se o funcionário não não faz uma operação segura. Então, como é que tu estabelece isso? Nós temos no nosso trabalhador vários níveis de escolaridade, desde o 3º grau, o cara que é formado, que é engenheiro e tal, e também aquelas pessoas, que por incrível que pareça, que têm pouca escolaridade. Então, esse é um dos motivos por nós ter muito acidente.
As pessoas não entendem, não compreendem a condição que para ele trabalhar, ele tem que ter uma operação segura. Se a máquina não está em condições, ele não deve trabalhar, se ela não dá segurança para ele exercer sua atividade, mas ele tem que estar treinado para a atividade que ele vai desempenhar. Um operador de empilhadeira, se não fizer o curso de operador de empilhadeira, ele vai ser um caos dentro da fábrica. Ele vai matar gente, ele vai derrubar pallet, ele vai fazer um monte de coisa. Então, o curso e o treinamento, que é o que o americano acabou aprendendo com o Brasil, é uma coisa fundamental para contrapor esse grau de escolaridade e para ter conscientização que o treinamento é vital no desempenho das atividades e principalmente no atendimento à emergência. Perfeito. Antes do intervalo, eu só quero fazer referência à importância da fala do Dr. Zoé e de como é importante a gente estar atento a esses detalhes, que esses detalhes fazem a diferença. E também, se você observar os exemplos que o Dr. Zoé coloca, é de muita experiência, de quem conhece muito, e inclusive trabalhando com empresas americanas e empresários de todos os segmentos, de todos os tamanhos. Por isso que eu sempre falo, medicina do trabalho tem que ter credibilidade, e credibilidade para mim protege. Nós vamos ao intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Quem dirige um Volks e compara com os outros não tem dúvida sobre qual é a melhor escolha. O melhor da segurança e tecnologia e alto custo de revenda, além de muita potência. T-Cross Comfortline 2323 com 50% de entrada e saldo em 35 vezes de 1.299. Mais saldo residual e com as 3 primeiras revisões grátis. Em fevereiro, vale passar em uma concessionária Volkswagen e fazer seu test drive. Volks, teste e comprove que vale mais. No trânsito, escolha a vida. Volkswagen. Pensou tinta? Pintou com Tinks Tintas. Promoção Resicolor cobre bem fosco com 14 litros por R$ 115. Resicolor selador acrílico 14 litros, R$ 70. Tinks, TINX, Tinks Tintas. Trabalha com tintas, esmaltes, vernizes e uma linha completa de complementos para pintura. E na Tinks, conheça a cor do ano 2023. O Instituto Pantone, que é uma das maiores autoridades do mundo quando o assunto é cor, elegeu a cor Viva Magenta, energia e intensidade no seu ambiente. Tinks, em Camobi, WhatsApp 98115-5195 e na Ângelo Bolson, WhatsApp 98465-1949. A construtora Jobim informa. Já está chegando o novo Porsche Macan para ser sorteado entre os novos compradores de imóveis da construtora. Aproveite as condições de comemoração para investir na esquina mais valorizada de Santa Maria. Apartamentos, salas e lojas com entrada de apenas R$ 99.800. A restante parcelado em 30 vezes, mais 2 reforços, sendo um nas chaves. Construtora Jobim. Com amor. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida. Reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você.
Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Qualifique seu currículo profissional. Conecte-se com profissionais de diversas áreas e aprenda junto a professores com ampla experiência acadêmica e de mercado. Experimente nossa qualidade de ensino reconhecida no ensino superior. Inscreva-se na especialização da Universidade Franciscana. Veja os cursos disponíveis em ufn.edu.br. Se você ama decoração, o seu lugar é na Decora. Muitas opções de almofadas, flores permanentes, cachepôs, aromatizantes, difusores, adornos, mandalas, mantas para sofás e tapetes para tornar a sua casa um lar muito aconchegante. Decora espera você com afeto, carinho e toda a atenção. Na Rua Professor Heitor da Graça Fernandes, 500, em Camobi. Compre pelo WhatsApp 3311-7789. A M. Brum Ângelos Oeste possui uma estrutura acolhedora no coração de Santa Maria. São 9 salas cerimoniais de despedida alto luxo e padrão médio, com sistema integrado Ângelos Memoriam e cerimonial online. Sua família sempre segura, com atendimento 24 horas. Conheça nossos planos assistenciais. Rua General Neto 258, telefone 553025-6140. A M. Brum Ângelos Oeste, por você sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade. A prioridade é a qualidade e o bom preço dos produtos oferecidos a todos os clientes. Reconhecida como o melhor agropecuário de Santa Maria, é mais do que gratificante. É a certeza de estar trilhando o caminho certo, de que vale a pena sair cedinho de casa todos os dias e dar o melhor como profissionais e como seres humanos. Nada disso seria possível sem a ajuda de cada um dos clientes, amigos e família. Imensa gratidão a todos e a cada bichinho que faz parte da nossa história. Acesse Agrocomercial Canabarro no Facebook, /Agrocomercial Canabarro, para quem ama de verdade, na Avenida Borges de Medeiros 365. Tem Santa Maria concorrendo ao Prêmio Abcom Inovação Digital 2023. A Abcom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, indicou na categoria de melhor profissional de e-commerce Josele De Lázari. E na categoria de melhor plataforma de e-commerce, a empresa que nasceu aqui e está conquistando o Brasil. A indicada é GetCommerce. Bora lá votar em Josele De Lázari, melhor profissional de e-commerce, no link vote.abcom.org. Categoria profissional de e-commerce. E para votar na GetCommerce na categoria de melhor plataforma de e-commerce, o link é vote.abcom.org. Categoria plataforma de e-commerce. Prêmio Abcom Inovação Digital. Vote Josele De Lázari, vote GetCommerce. Purifique Santa Maria, o melhor da água. Com Purifique é saúde e bem-estar. No trabalho, na atividade física, no trânsito. Água purificada é mais energia com Purifique. Água purificada faz bem, traz equilíbrio, hidrata as células e elimina as toxinas. O melhor da água é Purifique. Consulte a equipe de Lianual 3026-4825 em 2 endereços, na Floriano 1354 e em Camobi, Avenida Prefeito Evandro Ber 7195. Nas redes sociais Purifique Santa Maria. Imembuí é evolução. Estamos
de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso. Hoje, terça-feira, hoje dia de Saúde Protege. Estamos aqui para a Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Camobi, Brita Pinhal, Cislimpa, Sistemas de Limpeza, Nossas Raízes, Versa Decorações, Get Commerce e Josele de Lázari. Lembrando, gente, que a Get Commerce e a Josele de Lázari estão indicadas para o concurso da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Você vai lá no site da ABCOM, ABCOMM, ABCOM, e vota para a melhor plataforma de e-commerce do Brasil e na profissional do e-commerce, porque daí a Santa Maria vai ser a bicampeã. Então, não deixe de apoiar o que é nosso, as empresas daqui. Vamos apoiar. E Saúde Protege, a medicina do trabalho que eu confio, que eu indico e que está sempre aqui conosco para nos orientar, nos trazer conhecimento, para que a gente possa realizar um trabalho cada vez mais sério e competente dentro da nossa empresa. E nós estamos com ele, Dr. Zoé Dalmoura, que está aqui conosco, e a gente falando aí, né, desse plano de a gente poder ter um plano de emergência, de como a gente vai agir nesse momento, e a gente vai seguir então com o Dr. Zoé, falando um pouco mais sobre esse tema. Se você quiser mandar um recadinho, pode mandar o seu recado, eu vi que já tem recados aí, mas vamos ouvir o Dr. Zoé enquanto eu vou abrindo aqui a live. Bem, Zete, no sinistro, naquilo que acontece na empresa, no local de trabalho, se eu tiver, a gente está falando aqui das intercorrências que ocorrem com todas as pessoas que estão no ambiente, o trabalhador, o visitante, um cliente, enfim, tá? Então, se eu tenho um trabalhador e eu tive um acidente, eu estou falando de um acidente de trabalho, tá? Então, quando eu falo de acidente de trabalho, é amplo, tá? E eu tenho uma conduta a ser adotada com o acidente do trabalho, tanto na emergência quanto nas questões burocráticas, administrativas, que o empresário deve se organizar. Então, a questão, eu tenho um trabalhador e tenho um sinistro e tive um acidente, eu tenho um acidente de trabalho. Então, a questão acidente de trabalho, nós vamos tratar como é um assunto polêmico, extenso e importantíssimo, tratamos numa próxima reunião, só falando de acidente de trabalho, tá? Que faz parte daquele acontecimento que o primeiro ocorre num sinistro, num atendimento, ou só pessoal ou coletivo, tá? Então, para nós aí começarmos a falar, vamos falar de acidente de trabalho na próxima reunião, e aí a gente começa a trabalhar a questão da emergência médica, quer dizer, o que fazer, tá? Com alguém que precisa de atendimento, enquanto o socorro especializado não chegar, tá? Quando tem uma emergência médica, eu devo tomar precauções que são básicas. Enquanto não tenho o socorro adequado, eu tenho que tomar medidas básicas. E essas medidas básicas podem ser tomadas por qualquer um de nós, mas o correto no plano de emergência é que eu tenho dentro do estabelecimento um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, 10 funcionários, depende do tamanho da empresa, do número de usuários que eu tenho, do número de funcionários, que estão treinados e identificados para realizar esse primeiro socorro. Então, esse funcionário tem que receber treinamento, tem que receber o curso especializado para que ele faça esse primeiro socorro, ele tem que receber os equipamentos adequados que são básicos para executar esse primeiro socorro e tem que, inclusive, ser identificado, né? O funcionário, o cipeiro, o bombeiro, o funcionário treinado para os primeiros socorros, ele tem que estar identificado. O com boné, uma camiseta diferente, um logotipo, o que a gente recomenda efetivamente, assim como no bombeiro, é uma camiseta vermelha, né? Ou uma tarja, uma abraçadeira,
no primeiro socorro também a mesma coisa, pode ser uma camiseta branca e tal, que se identifique esse funcionário, e isso faz parte toda daquele primeiro do planejamento que tu vai fazer, onde tu vai ter identificação dos funcionários, treinamento dos funcionários, equipamentos adequados, local para atendimento e principalmente os primeiros socorros dispersos pelo local de atendimento, que inclui equipamentos de proteção e os equipamentos para o primeiro socorro. Leia-se aí uma tábua, né, uma maca rígida para pôr o funcionário, para pôr o trabalhador, um garrote, né? Se tu tem uma hemorragia, eu já tive vários e vários casos na clínica, onde o primeiro atendimento, quer dizer, um corte num braço onde eu leso uma artéria radial ou uma artéria femoral, o tempo entre, se eu não fizer nada, o tempo entre eu sair do local que eu estou até o primeiro atendimento é suficiente para matar uma pessoa. O cara chega lá morto por hemorragia, sangra de tal maneira que não tem como parar. E um simples atadura, simples garrote é suficiente para salvar a vida do cara. E eu já tive casos onde a vida foi salva pelo gerente da loja porque ele colocou um garrote e deu o primeiro atendimento adequado. Então, a emergência médica tem como esse conceito: tomar preocupações básicas enquanto socorro especializado não chega, né? Doutor, aqui eu tenho a Iracema Oliveira, está dizendo, essas casas de festa, será que eles têm preparo para um incidente deste? Eu não posso responder genericamente porque eu estaria sendo injusto. O que eu devo dizer, e isso eu bato e a população tem que cobrar, tem que começar a selecionar as casas. Selecionar os restaurantes, selecionar os locais públicos que me dão segurança. Eu vou para um clube que eu pago bem para participar dele e o clube não faz nada de segurança, eu não posso frequentar esse clube, eu tenho que chegar e exigir. Se eu vou num restaurante e vejo que não tem nada de preocupação com a minha segurança, eu tenho que reclamar com o clube. E as boates, principalmente, onde colocam 500 pessoas, 300 pessoas, 1.000 pessoas, né? As pessoas, os responsáveis pelo ambiente têm que treinar os funcionários, treinar vários funcionários, tá? Cuidar dessas questões do sinistro, do PPC e dos bombeiros, mas tem que ter pessoas treinadas. Acho, né? Desculpa dizer, mas acho que a maioria das entidades não estão ainda bem adequadas, mas eu acho que é por isso que a gente está aqui, fala, insiste, com o sentido de fazer com que as pessoas se conscientizem. Nós, na Medicina do Trabalho, estamos levando isso para os empresários. Tive 2 reuniões hoje onde eu citei e levei o assunto, que se estabelecer um plano de emergência. A gente está exigindo das empresas, as empresas estão conscientes de que isso tem que fazer. Só que isso tem que transportar para o resto. Um restaurante é uma empresa. Eu fui almoçar no restaurante hoje que é meu cliente, tem 30 funcionários. 30 funcionários é uma empresa de médio porte. Sim. Então, nós temos que exigir, sim, de que os estabelecimentos tenham essa preocupação de nos dar o primeiro atendimento. Então, essa emergência médica tem esse conceito e existem critérios, né, internacionalmente aceitos no que se refere à abordagem de atendimento à vítima. Então, aquilo que a gente vai falar aqui, que são critérios básicos, são atitudes que no mundo inteiro são adotadas, né? Então, nós vamos trabalhar aqui, eu vou citar, hoje não vai ter tempo para todos, mas eu tenho como eu mantenho os sinais vitais, é um tema, como eu mantenho a respiração do funcionário, é um tema, como eu mantenho a circulação da pessoa, vai ser outro tema, qual é o meu procedimento para alterações neurológicas, é outro tema, quais os primeiros socorros a hemorragias que eu acabei de citar, né? Se eu não estancar a hemorragia no local, né? Com qualquer, e é comum um pronto atendimento, já salvei vidas assim. Eu não tenho nenhuma ferramenta que eu possa trancar um vaso. Eu amarro, eu pego um alicate, o que eu tiver em casa,
para estancar a hemorragia, porque a hemorragia mata, e se eu fizer uma infecção no paciente, eu tenho antibiótico para conseguir fazer esse paciente sobreviver. Agora, se eu não estancar a hemorragia, eu estou matando a pessoa. Então, a gente tem que estar preparado para tomar a atitude correta e agir de tal maneira que isso não aconteça. Isso é treinamento. Então, hemorragias externas, hemorragia interna, né? Hemorragia interna, que muitas vezes, né, a pessoa vem com ferimento externo, um acidente de trânsito, né? Tá tudo bem e tal, tá tudo bem, não tem nenhum sintoma de ferimento, aí de repente a pessoa começa a afundar, né? Baixa a pressão, vai ver a hemorragia, vai ver ele tem uma ruptura de baço, e a ruptura de baço, em meia hora, a pessoa está morta, né? Porque rompe o baço e o baço sangra violentamente, que é comum em acidente de trânsito, em acidente de queda, onde eu tenho, né, uma batida no abdômen muito forte, que eu não tive perfuração, mas tive o trauma. E o trauma faz hemorragias internas que matam as pessoas. Né? O trauma é silencioso ali também, né? O trauma é silencioso. Então, é por isso que no trauma tu tem sempre a observação, o acompanhamento contínuo, né? Mesmo que os sinais não aparecem. Aí como é que tu vai identificar que o paciente está tendo com sinais vitais, com queda de pressão, com queda de hematócrito diminuindo, enfim, todas aquelas medidas que o médico adota. Hemorragia nasal, por exemplo, a epistaxe, né? Como é que eu faço para parar um sangramento nasal bastante, né? Quando ela é intenso, também, né? E é uma coisa tão simples, tão comum, né? Que às vezes, né, pode prejudicar muito a saúde da pessoa. Primeiro socorro em queimadura, né? Vamos falar então sobre isso. A queimadura é o exemplo típico, né? Tu deve ter visto tua mãe lá no passado, mandou tu colocar banha na queimadura, pasta de dente, né? Quantas vezes, quantas crenças nós temos que a gente traz do passado, do que fazer, que pode prejudicar, né? Pode prejudicar. Então, o que fazer com queimadura, o primeiro socorro de queimadura? O cirurgião plástico vai tratar depois. Agora, se eu tratar mal, levar ele já com problema, eu vou ter mais problema. Então, pequeno queimado, médio queimado, grande queimado, queimadura de óleos, por exemplo, o que fazer, né? Então, tudo isso a gente vai tratar aqui. Primeiro socorro em estado de choque, né? Pessoa que tem um infarto, diminuiu a quantidade de sangue no sistema circulatório por uma hemorragia ou por outro caso. Então, o que fazer com esses casos? Primeiro socorro em corpo estranho, né? Eu trabalhava no interior de Santa Catarina, muito milho e feijão eu tirei de nariz das pessoas, nariz de criança, ouvido, muitas vezes. Uma mulher que teve uma barata no ouvido. Inseto é comum, barata, mosca, e uma mosca no ouvido de alguém não pode ser mais, a pessoa parece que quer se matar de tão irritada que fica, né? Você imagina uma abelha, uma mosca dentro do teu ouvido. Então tem que saber, e tem coisas que são simples de tirar. Às vezes uma simples lavagem de ouvido tira uma mosca, tira uma barata, tira um inseto. Então, como trabalhar nesses casos de corpos estranhos, que a gente vai tratar, como trabalhar em convulsão, tá? A pessoa está com crise, comum a gente vê aí uma convulsão, ou crise epilética ou não, pode ter uma convulsão sem ter epilepsia, o que fazer? O que fazer? É comum, tá em crise convulsiva e dando convulsão, e chega alguém, um manda dar um copo d'água, outra manda não sei o quê, outro manda não sei o quê. Tem sempre alguém mandando fazer alguma coisa conforme a sua crença, né? Se eu estou em convulsão e enfiar alguma coisa na boca dela, eu vou acabar de afogar a pessoa, né? Então, são primeiras atitudes a tomar. O que eu faço em primeiros socorros em fraturas, luxação e entorse? Quebrei a perna. Quebrei a perna. Eu posso ter lesão vascular, posso não ter lesão vascular. Se eu tiver lesão vascular, eu tenho uma conduta. Se eu não tiver outra, o que eu faço com a perna? Puxo a perna, tiro do lugar, empurro, termino de quebrar. Quer dizer, o que eu faço em caso de primeiros socorros em fraturas e luxações? E nisso aqui nós vamos trabalhar genericamente, primeiro, e depois
algumas dessas procedimentos eu vou trazer profissionais para tratar especificamente. Por exemplo, fratura e luxação, vou trazer um profissional um dia para falar desse tema, só especificamente de traumatologia, que é um tema muito complexo, né? Como fazer uma mobilização, enfim. Primeiro socorro em parada cardiorrespiratória, né? O cara teve uma parada cardíaca, o que eu faço? Né? Qual é a primeira atitude que eu posso fazer? A gente todo mundo já sabe, né? Que numa parada cardíaca, um simples soco no peito da pessoa pode salvar a pessoa, né? Tu deu um soco na pessoa, assim, tu quebrou a costela, é comum, né? Foi fazer uma ressuscitação cardiopulmonar e quebra a costela fratura a costela do paciente. Por quê? Porque tu precisa fazer essa pressão com força e às vezes tu faz fratura. Mas entre uma fratura de costela que consolida e a vida, é melhor ficar com a fratura de costela vivo, né? Então, isso são atitudes que nós vamos tomar. Então, essas emergências médicas que fazem parte desse conceito todo, esses temas todos aqui nós vamos tratar nos próximos dias e nos próximos programas. Primeiro no genérico e depois com o especialista de cada área que a gente vai trazer aqui para discutir e conscientizar a nossa população aí do que fazer. Então, isso era para hoje, Elisete, que eu queria trazer, né? Esperamos aí ter colaborado com as pessoas para conscientizar de que muitas vidas podem ser salvas se a gente tiver um mínimo de conduta e treinamento, né? Saber como se portar, quem lidera o processo do atendimento, ter equilíbrio, não se desesperar, não assustar, não fazer nada que vá prejudicar a própria lesão, o caso aí da queimadura, da hemorragia, né, do corpo estranho. Então, tudo isso que a gente vai tratar nos próximos programas. Perfeito. Eu quero agradecer o pessoal que está lá em Itapema, na praia, e está acompanhando o Empreender com Sucesso. Obrigada aí a Vera, toda a família, os familiares lá, tomando seu chimarrãozinho na frente da casa, vendo aquele marzão de meu Deus e escutando o Empreender. Bela Itapema, na bela e Santa Catarina. Verdade, que lugar maravilhoso. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco. A gente ficou muito feliz de rever, então, o Dr. Zoé Dalmoura, trazendo informações muito preciosas para todos nós, para os nossos funcionários, para as nossas empresas. Fique ligadinho, você pode estar mandando perguntas para a gente durante a semana. E lembrando sempre, o que eu falo para vocês, medicina do trabalho, eu indico protege. Por quê? Porque eu conheço, tem segurança, tem credibilidade, tem experiência, tem um nome a zelar no mercado. Então, você tem vários motivos. Se você está na dúvida com a sua medicina do trabalho, gente, não fica na dúvida. Você tem que trabalhar tranquilo, seguro, dando segurança para você, para a sua família, e a sua família também é o pessoal que está na empresa, porque passa muitas horas com você. Então, sempre ligadinho aqui conosco, acompanhando essas dicas tão importantes da Protege. E se você se identifica com a Protege, se identifica com o nosso programa, manda um recadinho para a gente, pode ser pelo WhatsApp ou ir na Protege, que com certeza você vai ser muito bem recebido. Nós vamos encerrar a live agradecendo o pessoal que mandou pergunta, o pessoal que está em Itapema, os outros que eu não citei aqui. E lembrando que quanto mais vocês compartilharem a live, mais pessoas vão poder saber sobre esse conteúdo que é de extrema relevância. E a gente vai para o intervalo e depois do intervalo eu volto com o direto da redação. A Imembuí tem o humano da criatividade e o carisma